R$ 1 por seguidor. E isso é o que eu pago aqui em um dos nossos clientes com formato de carrossel. Claro que eu sei que não é em todos os nichos que o formato de carrossel vai ser bom. E certamente é válido testar Reels também, porque hoje é o formato do momento, né? Os vídeos curtos, mais do que carrossel. No entanto, isso serve para a gente mostrar o quê? O que eu quero trazer de importante, além da estrutura que eu vou compartilhar, de como é a estrutura e quais são os pontos que eu acredito que são cruciais para que esses carrosséis eles estão convertendo muito bem, tá? O que que eu quero compartilhar? É dizendo que a gente não pode ser refém do mercado. Então, a gente vê pessoas fazendo hoje, dizendo que lançamento morreu, lançamento gratuito, né? Tem gente falando que carrossel não funciona mais. Então, como que aqui a gente faz lançamento de ROAS 30, ou seja, 30 não, 20 quase, né, 19, investir no lançamento gratuito, de investir no 30, voltando 530, né, carrossel, que está pagando aí menos de R$ 1 por lead, se não funciona. Pode ser exceção? Pode ser exceção. A galera tá errada em falar que não funciona? Não, eles estão querendo causar o caos para vender o método deles. Então não fique bravo com eles. Apenas não seja refém de opinião alheia, seja dono do próprio teste, dono das próprias métricas. O que eu quero dizer com isso? Cara, faz lançamento. Se não funcionou para você, beleza. Tem que gente funciona, tem gente que não. Carrossel, testa. Não funcionou para você? Ou funcionou? Beleza. Talvez para outra pessoa não funcione, que é o que eu estou compartilhando aqui. A gente conseguiu R$ 1. Significa que se você seguir essa estrutura e seguir os insights que eu passar aqui, você vai conseguir um carrossel que vai trazer um custo por seguidor menor do que o meu? Acho que não. Acho que não é assim que funciona. Quer dizer, pode ser que sim, mas não é uma garantia. Deixa eu agora compartilhar qual que é a estrutura, quais são os pontos principais, não vou dizer nem a estrutura, os pontos principais que envolvem os carrosséis que estão trazendo esse ótimo resultado por custo de seguidor. Que a maior parte das pessoas não conseguem isso nem com Reels, ou seja, nem com o formato validado de vídeo curto, que é o que está mais viral, as pessoas conseguem um custo por seguidor bom como esse com um carrossel, sendo que a gente consegue com um carrossel que é um formato morto, hoje. No sentido de que uma amostragem grande funciona muito menos do que geralmente do que o Reels, certo? Isso aqui, cara, me gerou um grande insight, que todos esses carrosséis que deram bom, que estão trazendo um custo por seguidor baixo e que no orgânico já tiveram um engajamento altíssimo, me mostrou e comprovou e testificou ainda mais o que eu já acreditava, que o expert que domina a sua produção de conteúdo sai na frente de muitas pessoas. Por quê? Porque ele que criou o método, porque ele que já atende aquelas pessoas há tanto tempo, porque eventualmente ele é a persona transformada. Por que que a gente começa pela pesquisa? Para compreender o público. Mas se o expert já foi a persona, se o expert já tratou muitas personas, então significa que ele, mais do que a gente pesquisando no Google, no YouTube, no GPT, o expert já viu isso às vezes 100, 200, 500, 1000 vezes, a mesma história se repetindo de casal, a mesma história se repetindo de prosperidade. Ele passou por diversos ciclos, às vezes de padrões, daquela parada que ele cometia de erro. Então ele tem muito mais capacidade de conseguir se conectar com as verdadeiras motivações, dores do público. Vou dar exemplo, cara. O Felipe Miranda, ele é um expert da Empíricos. Ele é um expert de finanças lá da Empíricos. E o próprio Beto, que foi o primeiro copywriter da Empíricos, disse que ele é o melhor copywriter da Empíricos. O próprio expert, ok? Isso quer mostrar o quê? Que quando o expert domina sua própria produção de conteúdo, as chances de conseguir ter muitos melhores resultados é muito mais alta. Então, tem até um expert, não vou citar o nome aqui, mas que ele perdeu o Instagram dele recentemente, ele tinha mais de 5 milhões de seguidores. E, cara, ele conseguiu recuperar 2 milhões de seguidores em 2 meses. Claro que provavelmente ele teve uma parte paga aí para impulsionar a parada, mas quando alguns amigos meus que encontraram esse expert foram conversar com ele faz todos os conteúdos dele. Ele disse que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, o que ele fez para chegar nos 5 milhões de seguidores, e aí depois quando ele perdeu o Instagram, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer para conquistar aqueles seguidores de novo. Porque o expert masterizou, ele entendeu, ele dominou a sua própria produção de conteúdo.
Então, todos esses carrosséis que a gente fez aqui e estão trazendo esse resultado, eles foram feitos pela própria Expert. E aí, quando eu vou pegar esses conteúdos pela própria Expert, o que que eu vou perceber? Que assim como qualquer copy, sempre a primeira folha, ou seja, a primeira imagem, né, do carrossel, ela é muito curiosa, mas vou ser mais específico do que curiosa, né? Porque curiosidade às vezes é abrangente demais. Mas vou dizer assim, ela é muito polêmica. A gente que fala de desenvolvimento pessoal, por exemplo, ela tem um que ela fala assim, ó, eu tinha 17 anos, era virgem e ele se ofereceu para me levar em casa. Cara, você fala que você tem 17 anos, menor de idade. Você fala que você era virgem e fala que, assim, na realidade, fala assim, e meu chefe. E que seu chefe se ofereceu para levar em casa, você já pensa besteira. Já pensa às vezes que o cara assediou ela, assim, menor de idade. Tá falando que é virgem, que o chefe já pensa em assédio. Pediu para levar em casa e em casa ainda. Então você já, tipo, já é muito curioso. E a gente fala o quê? Desenvolvimento pessoal feminino. Aqui, depois, ela contorna, obviamente, pro mecanismo dela, de falar quais eram as crenças dela. Tem um outro que ela fala assim, ó. Eles pensaram, naquele momento, não lembro se é assim, mas naquele momento, que eu era e eu fazia programa. Por quê? Porque ela eu não lembro se é mais ou menos isso, mas acho que é mais ou menos isso. Que ela começou a prosperar muito, do nada. Ela estava quebrada, cheia de dívida, e aí ela é bonita, e aí ela começou a ganhar muito dinheiro. E aí começaram a achar que ela fazia programa. E aí ela quis mostrar como que ela saiu de uma pessoa endividada, de depressão e etc., para uma pessoa que a galera, que as pessoas ao redor dela começaram a achar que ela estava fazendo programa, de tanto que ela prosperou depois que ela consertou isso na saúde emocional dela. Sacou? Então, necessariamente, ela também é sempre muito polêmica. E aí, o conteúdo, ele precisa envolver, obviamente, precisa ter um fluxo, né? Então, para carrossel, talvez para Reel funcione hoje, você colocar aqueles vídeos satisfatórios, ou você colocar uma pessoa, sabe aquele vídeo que às vezes a pessoa cai assim, tipo um tombo, né, uns vídeos virais de comédia, e depois falar o assunto. Talvez para anúncio, para Reel, conteúdo, isso funcione, tá? Mas para carrossel, eu acho que isso, pelo menos aqui, isso não funciona, essa curiosidade a qualquer custo. Precisa ser uma curiosidade que faça sentido com a história que você vai contar no meio. Então precisa ter fluxo. Então essa parte curiosa, polêmica, ela precisa ter fluxo com um conteúdo, com um corpo. Então a gente vê que esse momento aqui, ela conta quando ela se sentiu insegura sobre a própria segurança, sexualidade, ou algo, acho que alguma coisa assim. Aqui você vê que ela conta a própria história falando sobre a sua prosperidade. Então, necessariamente, as partes curiosas da primeira imagem têm fluxo com o corpo. Elas, cara, todas envolvem uma transformação que gera identificação com o lead, que mostra a expert saindo dos problemas que ela tem, dos problemas que ela tinha, que nesse contexto são parecidos com o lead, certo? Com o potencial seguidor, e mostra a transformação que o lead também deseja. E tudo isso aqui envolve uma parada que ela conta, 100% desses foi storytelling. Ou seja, foi narrativas envolvendo a sua própria história. Narrativas envolvendo a sua própria história. Cara, talvez também essa parte de envolvendo a própria história seja muito bom porque ela fala de desenvolvimento pessoal, certo? Mas aqui eu já trabalhei com parte mais técnica, por exemplo, um expert de API oficial. A gente pode também trazer, cara, história, mas num sentido de compartilhar case. Então, exemplo, a gente teve um carrossel nosso que deu muito bom, que a gente colocou como eu fiz mais de 150 mil disparos para o Pablo Marçal. Então, a gente utiliza uma história dele, então a gente utiliza um contexto da história pelo qual ele fez o disparo para o Pablo, e ele mostra ali os resultados dele, ok? Como ele conseguiu fazer aquilo, quais as ferramentas e etc. Então, o compartilhar a própria história também às vezes pode envolver o compartilhar o case, caso você seja mais técnico, né? Então, a gente que fala de código, eu posso colocar lá, eu compartilhar uma história. Como eu consegui 75% de conversão na minha página de captura
num lançamento sobre inflamação, sacou? Eu estou compartilhando a minha história de outra forma, não estou sendo tão específico. Mas caso, por exemplo, você tenha até um posicionamento tipo Ladeira, o Ladeira ele posta muito conteúdo, né, de topo de funil, falando sobre a sua própria história. O dia que ele comprou a primeira casa dele, o dia que o filho dele deu os primeiros passos, entende? O dia que o segundo filho dele nasceu. Então, mesmo que seja uma pessoa que fala de conteúdo técnico, de copy, de estratégia, de conteúdo, é uma pessoa que consegue compartilhar suas próprias histórias. Então, por exemplo, eu também, quando compartilho minhas próprias histórias, mesmo falando de copy e estratégia, compartilhando qual foi a minha virada de chave, ou na realidade, assim, quais que eram os meus medos, os meus desejos, os meus pensamentos, quando eu não tinha dinheiro para comprar um tênis bom. Ou quando eu sofri bullying por causa do meu boné, que era falso. O primeiro boné que era falso. Entende? Eu consigo compartilhar uma história, mas eu, no final dos meus vídeos, eu consigo trazer o quê? Um contexto, um gancho que faça sentido com a persona que eu quero conectar, que é uma pessoa que está buscando para ter mais dinheiro, uma pessoa que está buscando prosperar no digital. Eu acredito que esses são os insights, os pontos principais. Mande a pergunta. Vamos lá. Você acha que essa nova tendência do carrossel mais voltado para o storytelling tende a ser a nova tendência, assim? Porque ultimamente o que eu mais vejo, ou é o círculo que eu estou olhando ali, basicamente a maioria são levados para o storytelling. Vou dizer, eu não acho que é uma tendência, porque o Reels, o formato de vídeo de curto, já se mostrou um formato muito validado para qualquer coisa. Por exemplo, eu nunca vi um carrossel tendo a mesma visualização do que o vídeo do Nicholas. Aham, nossa. Se ele transformasse aquilo lá no carrossel, não ia viralizar tanto quanto o vídeo. Não, não, pior que não. Ou seja, não acho que é uma tendência, acho que o vídeo tende a permanecer como tendência. Isso, então, isso pode ser uma bolha, né? Então, você está Uhum. ali seguindo muitas pessoas ou consumindo muito conteúdo no formato carrossel, o Instagram vai te compartilhar, mostrar no seu vídeo formato carrossel, ou você segue muitas pessoas que fazem muito carrossel e aí você acaba tendo esse formato de conteúdo. No entanto, cara, o que eu percebo que toda onda, por exemplo, do vídeo curto, gera uma oportunidade para quem faz um bom conteúdo no outro formato, porque se destaca. Vamos dizer que tem um nicho de saúde que todo mundo fica falando a mesma coisa, o mesmo formato de vídeo, o mesmo vídeo, etc. Mano, às vezes, se você fizer um conteúdo, um storytelling desse bom, às vezes você pode ter mais resultado. Por quê? Naquele público, né, tá saturado aquele formato de vídeo. As mesmas coisas falando, você entende? Aí pode ser que Uhum. você se destaque pela diferença. Mas Sim, não é sim. que o carrossel ganhe assim, e a gente vê em números práticos, né? Por exemplo, aqui, apesar de ser um conteúdo bom e trazer custo por lead, se a gente for pensar em captação, conversão, né, para o nosso funil de SL, cara, nenhum carrossel criativo estático bate o criativo em bit, por exemplo. Bem, Aham, uma operação. Tá, faz sentido mesmo. beleza? Beleza.